Você tem um espaço pequeno para trabalhar com cerâmica. Você tem pouco material, pouco dinheiro para investir. Mas quer ter moldes, porque você não torneia no torno elétrico. Como que você vai fazer? Vou te mostrar aqui. Sou Flávia Pirker, ceramista, aqui em Vinhedo, e te desejo as boas-vindas ao canal. A história é o seguinte: eu dava aula presencial aqui em Vinhedo e as alunas queriam fazer esse modelo assim, traziam uma peça, mas aí essa peça de vidro a gente adaptava, forrava, colocava um engrosso ali, modificava ali, e enfim, a coisa sempre saía aquela mal ajambrado, né? Então, eu comecei a perguntar: que peça você quer? Como que é o modelo? Desenha. Eu vinha para casa, aqui, nesse torno, aqui, e fazia a peça que a aluna queria. Eu fazia a peça num tamanho maior, já considerando a retração da argila que a gente usava. A pessoa queria um prato de 30 centímetros. Eu já considerava a retração de 12, que era a argila que a gente usava, calculava o tamanho do molde que eu tinha que fazer, biscoitava. O biscoito, você sabe, né? Ele é assim, poroso. Quando você coloca a argila molhada aqui, esse biscoito absorve a umidade da argila muito rápido. Não tanto quanto o gesso, finalidades diferentes, mas rápido o suficiente para fazer com que eu coloque uma placa aqui e rapidamente a placa se descola. Sem aquela necessidade de ficar colocando desmoldante, seja químico ou seja físico, como tecido e coisas assim. E no torno eu podia fazer um modelo que eu quisesse, porque você senta no torno na frente de um monte de barra, você faz o modelo que você quiser. E foi assim que eu comecei a criar os moldes de biscoito. Parei de dar as aulas, os moldes de biscoito vieram para mim e eu não preciso desses moldes, porque eu torneio. Vendi, fez sucesso, continuo vendendo. E agora as pessoas me perguntam: é legal o molde de biscoito? Sim, é muito. Olha isso. Ó, olha o tamanho. Eu posso usar do lado de fora, colocando a placa de argila aqui, ou do lado de dentro. E é por isso que de propósito eu fiz um molde bem grosso, porque a hora que essa placa de dentro encolhe, ela fica bem menor do que a de fora. Então é um molde e são dois tamanhos da mesma peça. Segunda vantagem é que olha o tamanho e o peso desse molde em contrapartida com um molde de gesso enorme, que eu só uso do lado de dentro, ocupa um super espaço no meu ateliê, é pesado. E é por isso que então eu entendi que esse molde de biscoito, ele agiliza muito a vida do ceramista. Aí eu comecei a vender. E me perguntam como usar esse molde de biscoito. Eu vou te mostrar agora, vem ver comigo. As meninas vieram aqui no workshop do Naim. 2, 3. 1, 2, 3. E vieram trabalhar com a minha plaqueira. Elas ficaram abominadas, assim, que não é uma plaqueira super tecnológica. Não, assim, eu marquei com esmalte de unha, né? Qual que é a marcação da virada da altura, e daí eu vou feliz. E eu abro sim, eu abro de qualquer jeito a placa, abro na plaqueira, abro no rolo, abro do jeito que o João Felipe me ensinou, do jeito coreano. Abrindo tá valendo, né? Abro no torno também, no torno elétrico.
Abro muita placa no torno elétrico. Abro, levanto o cilindro, depois corto. Acho que se entender o princípio da placa, não importa o jeito que você abra, tudo dá certo. Mas você tem que entender como manusear cada um dos jeitos e conhecer várias maneiras de abrir placa para ver qual que você se adapta, né? Porque no final cada um se adapta com uma maneira. Se você tem dúvida, eu ensino como abrir placa com rolo e com plaqueira também nesse vídeo aqui. Quando eu comecei na cerâmica, eu aprendi uma maneira de abrir placa. Ao longo dos anos, conhecendo várias pessoas ceramistas e pelas viagens também, porque é muito cultural, né? Cada um tem um jeito de abrir, mas cada cultura também prioriza a compactação, o alinhamento das partículas e, enfim. Eu me tornei uma mulher de poucas verdades absolutas, além da honestidade, da transparência e da vontade de ensinar, de maneira democrática, que todos possam ter acesso à informação. De resto, tem várias maneiras de chegar a uma placa, vários caminhos que levam a Roma. Plaqueira, com rolo de macarrão, com cano de PVC, no torno, puxando o cilindro, no torno, puxando uma placa, no torno, com rolo de macarrão. E aí, a última aquisição cognitiva que eu tive foi com o João Felipe Cursino, aprendendo a abrir placas do jeito coreano. Já falei do jeito coreano. Nem sei se eles falam assim porque eu não falo coreano. Mas compactando. Aprendi com o João, porque nós fomos trabalhar juntos lá em Portugal. E ele teve uma formação coreana muito forte, oriental, dos mestres dele, que são japoneses, mas que tem essa formação dos mestres coreanos. Depois eu volto, vou traduzir a palestra do Doug Casimir e ele também fala da compactação e ele abre com o punho, mas na mesma movimentação que eu aprendi com o João com a ferramenta. E aí eu entendi, mais uma vez, não existem verdades absolutas, há várias maneiras que a placa dá certo. É só você entender que o princípio é você compactar bem. Entender como fazer essa compactação e a secagem correta. Bom, abriu a sua placa. Agora, vamos usar o molde? Estou tentando gravar. Mas olha aqui. O que você acha que está embaixo desse ser? A placa que eu quero abrir, né? O que é ela? Então, sessão de massagem. Abriu a placa, né? Tá. Na plaqueira, no torno, no rolo, na compactação com ferramenta de madeira, na compactação com a mão, jogando no método coreano na placa no chão. O importante é ela estar compactada e você passar o cartão.
E se você tiver dúvida, eu tenho esse vídeo aqui ensinando como abrir placa para não empenar. Ah, importante. Às vezes faz essas linhas, é normal, gente, não estressa. Só vir no sentido diagonal da linha que você vai arrastando a argila para cobrir essa linha, ó. Ao contrário também, ó. Cobriu de um lado e do outro. Opa. Por que gruda? Porque eu deito e puxo. Deito e puxo com pressão, tá? Não é carinho, é pressão. Ó, deita o cartão e puxa, tá? Eu tenho aqui um molde de biscoito, eu posso usar ele por dentro e posso usar ele por fora. Eu vou pegar uma guia com o tamanho do molde e vou cortar a minha placa. E dessa placa eu vou tirar 4 peças diferentes, 2 bowls, um pequeno e um médio, 2 pratos de massa, um pequeno e um médio. Então eu recortei com o perímetro por dentro e com o perímetro por fora do bowl e do prato também, como você viu. E agora vou tirar o excesso. Trabalhar as placas. Eu vou começar por dentro. Vou pegar essa, colocar aqui. Quando eu pego por dentro, eu faço o seguinte movimento. Eu levanto a lateral da peça e empurro para baixo, para que o ar não comprima e não impeça que a peça desça. Se a peça tá torta assim, eu vou batendo para ela acertar Depois que eu pressionei bem com essa boneca, que tem areia, dentro de um saquinho de plástico, envolta com uma meia, eu vou pegar uma borrachinha e vou descer ela, pressionando para baixo, rodar a peça e compactar. O importante não é dar acabamento nesse momento, mas é a compactação. O mesmo movimento eu vou fazer no torno, só que ao contrário, com a placa do lado de fora. E nesse momento eu vou assentar a placa de uma forma bem centralizada e vou gentilmente pressionar de um lado, do outro, sem querer abaixar de uma vez. Eu vou empurrando devagar, vão criando dobras e babados e eu vou rodando, rodando e abaixando até todas as dobras sumirem. Depois que a peça assentou e todas as dobras desapareceram,
com a mesma borrachinha, eu venho do centro, vou girando e vou compactando. Essa compactação ela é muito importante, não somente para o alinhamento das partículas da argila, mas também para essa placa entender que agora ela tem um outro modelo, uma outra forma, um outro movimento. É como se eu estivesse falando para ela, agora você não é mais reta, você não é mais uma pizza, agora você é um bowl. Eu vou compactando ela nessa nova forma com pressão. E veja, a borrachinha, ela tem uma leve saliência aqui. Essa saliência é importante porque ela deixa a argila escorregar ao mesmo tempo que eu consigo pressionar. É muito importante que você pressione bem toda a peça para ela tomar esse formato. Se essas linhas típicas da ferramenta não gostam, não te agradam, é só fazer isso aqui, ó. Puxa para baixo. E a mesma situação vai se repetir no prato, só que numa escala maior. Aqui é importante você perceber o seguinte, porque ela tá grande e é legal você perceber. Eu levanto a lateral e empurro. Quando eu empurro, o ar sai. Se eu não levantar a lateral, ela não consegue descer. E eu vou levantando a lateral aos poucos, que você percebe que ela começa a embabadar. Então não se incomoda. Se você for empurrando aos poucos, esse babado ele vai desaparecer, tá? Mas é de pouquinho, então você vai girando e vai empurrando. Depois que toda ela tá acomodada, que você levantou para tirar o ar e empurrou, você vem com a boneca e pressiona bem a base para ter certeza que ela tá encostada na base. Aí sim vem com a borrachinha e do meio você vai girando e pressionando a borrachinha enquanto a peça vai girando, você vai fazer esse movimento com a borracha. Você vai indo para fora. Por isso você aproveita o canto que é redondo no canto da peça. O centro, que geralmente está mais grosso, vai sendo compactado e expandido para as laterais. Você vai empurrando. Ok?
sempre começando pelo centro. Pressão, gente. Drenagem linfática na argila, ó. Pressão. Todos os dedos apoiando a borrachinha. Deita a borrachinha e pressiona. Você vai perceber que ela vai afinando, porque você está empurrando do meio para fora. Do meio para fora. Começa sempre no meio, ó. Agora eu vou começar de novo no meio. Do meio. Pressionei para baixo, contra o molde. Isso vai afinando, vai alinhando as partículas e vai compactando a argila. Quanto mais pressão você fizer, menos chance de empenar. Passados alguns minutos, a gente vai desenformar. Eu nunca tiro assim a peça. Eu sempre desenformo puxando o molde. Virei. Prato 1. Prato 2. Bowl 1. Bowl 2. Um molde. Um molde, 2 tamanhos. Um por dentro, um por fora. A mesma coisa aqui. Um molde, 2 tamanhos. Um por dentro, um por fora. Entendeu agora por que eu gosto tanto dos moldes de biscoito? Um molde. Um espaço que eu uso para guardar no meu ateliê. Pequeno, leve. 2 possibilidades de peça. Uma por dentro, outra por fora. Tamanhos diferentes e ainda podendo variar o modelo. Um prato mais fundo por dentro, um prato mais raso por fora. A mesma coisa com o bowl. Simples. Boa semana para você. Ótimas modelagens. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre modelar pratos, vem conhecer meu curso. São vários modelos de modelagem e também com dicas e sugestões de esmaltação. Uma semana abençoada para todo mundo.